Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Eu tenho o poder e vou intervir. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Primeiro que não foi golpe. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. O STF vai ter que pagar para ver. E aí, quando ele pagar pra ver, vai ser ele contra nós. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Pelo meu histórico de atleta. Você vai pra casa, quando você estiver lá. E o presidente Jair Bolsonaro faz neste momento uma live convocada para apresentar o que ele chamou de bomba a respeito de supostas fraudes nas eleições. Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Ora, então que tem a guerra civil, pô. Alexandre de Moraes, tenha caráter. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Imbrochável, imbrochável. Olha nós, general. O Brasil está em estado de crise. Se tiver que votar para absurdo. Eu fui contra, sim, a CPI da Lava Toga. O Supremo Tribunal Federal fez maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista. Jair Bolsonaro, por ser um político corrupto e por ter a sua família também envolvida em escândalos de corrupção, fez com que a gente jogasse fora qualquer tipo de avanço que a gente pudesse ter tido no Brasil no combate à corrupção para que ele continuasse livre, para que ele continuasse no poder. E de quebra, para ele ter o candidato ideal, o oponente ideal Lula no pleito, para ele tentar se reeleger, ele ainda tornou o Lula o presidente do Brasil. Chegamos finalmente à parte 3, a parte da tentativa de golpe de fato. E logo de cara eu vou tirar duas coisas da frente que aparecem com certa frequência. Uma delas, com menos frequência, é o tal do estado de sítio. Mas o estado de sítio, o presidente não pode decretar estado de sítio e prender todos os corruptos. Não é assim que funciona. O estado de sítio, que são o artigo 137 e 138 da Constituição, ele precisa ser aprovado pelo Congresso e ele dura 30 dias. Não tem nada a ver com o presidente decretar e sair prendendo o ministro Supremo. Não tem nada a ver. E o que aparece com mais frequência é: mas e o artigo 142? Queremos o artigo 142. O presidente vai decretar o artigo 142 e, de repente, magicamente, o presidente vai moralizar o Brasil. O presidente vai acabar com todos os desmandos do país. Não é assim que funciona. E para isso, eu vou ler o artigo 142 junto com você e depois um parecer técnico da Câmara dos Deputados sobre ele. Diz o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Em nenhum momento o artigo 142 diz: o presidente poderá convocar as Forças Armadas para destituir o Congresso, ou para acabar com o Senado de corruptos, ou para prender ministro do Supremo que ele não gosta. Isso simplesmente não existe. E para que não reste qualquer dúvida, tem um parecer técnico da Câmara dos Deputados que diz o seguinte: trata-se de fraude ao texto constitucional a interpretação de que as Forças Armadas teriam poder de se sobrepor às decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem. Nenhum dispositivo constitucional e legal faz referência a uma suposta atribuição das Forças Armadas para arbitramento de conflitos entre poderes. Aspas, jamais caberá ao presidente da República, nos marcos da Constituição vigente, convocar as Forças Armadas para que indiquem ao Supremo Tribunal Federal qual é a interpretação correta do texto constitucional diante de uma eventual controvérsia entre ambos, diz o parecer. Ou seja, esqueça que o artigo 142 dá qualquer tipo de poder excepcional ao presidente para ele fazer o que ele quiser. Beleza? A trama do golpe. E eu vou começar lá de trás. Olha só, em maio de 2019,
uma manifestação chamada por um grupo pequeno e radical chamado Lobos Patriotas Brasil pedia explicitamente o fechamento do Congresso. Depois, pegou muito mal essa pauta e eles mudaram, falaram, não, a manifestação vai ser pelo COAF com o Moro, que o próprio Bolsonaro depois tirou, pela CPI da Lava Toga, que o próprio Flávio desarticulou, pela reforma da Previdência, que o Bolsonaro também enxugou, e pela prisão após julgamento de segunda instância, que também não foi pra frente. Aí o que aconteceu? Você lembra que o Bolsonaro começou a colocar dúvida no sistema eleitoral, certo? No dia 27 de julho de 2021, em live, o Bolsonaro ele contesta a transparência do sistema eleitoral ao lado de um, aspas, especialista. E olha só como esses caras funcionam. Um policial federal chamado Marcelo Bormevetti, acho que é assim que fala o nome do cara, ele sabendo que uma notícia sobre o Fux e sobre o Barroso blindar o Itaú, né, de calotes era falsa, ele sabendo que essa notícia era falsa, ele diz o seguinte, joga no grupo dos malucos. Ou seja, esses caras sempre fizeram abuso psicológico, abuso intelectual sobre pessoas que não tinham capacidade cognitiva para distinguir o que era verdadeiro e o que era falso. No dia 7 de setembro de 2021, quando tava todo mundo ali só esperando que o Bolsonaro desse a ordem, não é mesmo? Diziam que os CACs e que todo mundo apoiava o Bolsonaro numa eventual tentativa de moralizar o Brasil. O Bolsonaro, em Brasília, ele diz o seguinte: não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Aí no mesmo dia, ele foi pra Paulista lotada e disse o seguinte: admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. No dia seguinte dessa manifestação, Jair Bolsonaro pede ajuda a Michel Temer e escreve uma carta para Alexandre de Moraes, quase que pedindo desculpas e chamando ele de grande professor e jurista, dizendo que ele falou aquelas coisas no calor do momento. No dia 9 de setembro de 2021, sai aquele maravilhoso vídeo dos caminhoneiros. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na nossa caravana com o Evaldo e conseguimos. Fizemos parte dessa. Conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Tá aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos e passo essa notícia para vocês. Você lembra o que o Bolsonaro fez para acabar com esse discurso, para acabar com esse espírito, para parar com esse ânimo de que, nossa, vai ter estado de sítio, que as coisas... Nada. No dia 7 de junho de 2022, o Rodrigo Constantino tuita o seguinte: Bolsonaro tocando a real agora.
botando para quebrar. As Forças Armadas não vão fazer papel de palhaço e o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Chega de tanto abuso do Supremo. No dia 5 de julho de 2022, o Bolsonaro faz uma reunião ministerial para tentar mostrar para os seus ministros de que há uma estratégia para que ele perca a eleição através de fraude nas urnas. Não vai ter segunda chamada de eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. No dia 18 de julho de 2022, o Bolsonaro realiza uma reunião com embaixadores para promover uma coisa que assim é de orgulho nacional, né? O mundo inteiro vem cá. Olha só, vou mostrar um conjunto de slides para você. Começa que o slide está escrito briefing. Em vez de briefing, está escrito briefing. E ele tem a genial ideia de fazer uma reunião com esses embaixadores para tentar provar ou insinuar que o nosso sistema eleitoral era injusto, não era confiável. E o que acontece logo depois? Esses embaixadores saem dessa reunião completamente contrariados e envergonhados. No dia 7 de setembro de 2022, o Felipe G. Martins e o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira se encontram com Jair Bolsonaro e entregam para ele a minuta do golpe. Essa minuta do golpe, na ocasião, era aquela que dizia o seguinte: jogando dentro das 4 linhas, declara o estado de sítio. No dia 2 de outubro de 2022, tem o primeiro turno das eleições e todo mundo viu o que aconteceu. O Lula estava muito mais forte, o Bolsonaro estava muito mais fraco do que eles esperavam. E aí tem um relatório do Ministério da Defesa que atesta que não houve fraude. Inclusive, a primeira página desse relatório diz o seguinte: é muito difícil justificar. O que o Bolsonaro faz? Ele manda adiar a divulgação desse relatório. No dia 4 de outubro de 2022, ainda nessa tentativa frustrada de achar algum tipo de indício de fraude nas urnas, sai essa conversa aqui, do Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, com o Cavalieri no WhatsApp. Espero, sinceramente, que vocês saibam o que estão fazendo. Aí o Mauro Cid responde isso aqui: eu também, senão tô preso. Vocês conseguiram pilotar? Nada. Nenhum indício de fraude. No dia 30 de outubro de 2022, teve o segundo turno das eleições e o uso da Polícia Rodoviária Federal em operações em redutos petistas, ou seja, justamente nas zonas onde eles sabiam que muitos petistas iam votar, teve aquelas operações onde basicamente os caras impediam a galera de chegar nas urnas. No dia 31 de outubro de 2022, começa de fato as investidas do povo para que o Bolsonaro fizesse alguma coisa e impedisse o Lula de assumir a presidência que ele tinha ganhado. Inclusive, você tem aqui a galera pedindo intervenção alienígena. Manifestantes inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições e que continuam em frente a quartéis do Exército teriam pedido ajuda extraterrestre em busca de um golpe militar que tanto clamam. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Aí o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Vem mesmo, vem aqui, inferno, vem. Mais uma vez, o que o Bolsonaro fez para acabar com essas fake news, com a proliferação desse tipo de animosidade? Exatamente, nada. 4/11/2022, teve a live do tal Fernando Serimedo. A famosa live do argentino. Chegou a atingir 415 mil pessoas assistindo simultaneamente. Ou seja, não sei se você percebeu aqui, enquanto o Mauro Cid tá no WhatsApp desesperado, cara, não tô achando indício nenhum de fraude, cara, não tô achando, e aí, você falou, falei, não achei, o que tá acontecendo em paralelo? A divulgação de uma live do argentino dizendo que tinha indícios de fraude. Você percebeu que a galera falava não tem fraude e falava pra você tem fraude?
Você percebeu que enquanto esses caras estavam desesperados, cara, parece que a urna não tem fraude não. Tinha patriota se pendurando em caminhão, rezando o hino pra pneu, e o Bolsonaro tava caladinho, deixando essa animosidade crescer. Que, aliás, o Fernando Serimedo, que foi em CEPAC, inclusive tem foto com o Eduardo Bolsonaro. Muito imparcial esse senhor. Inclusive, vou aproveitar para desmentir uma fake news, tá? Um dia eu estava no podcast do Monark, e enquanto eu estava ao vivo, deram a notícia de que o canal do YouTube do Monark tinha caído. E aí eu falei, nossa, mano, o que aconteceu? Ah, eu compartilhei a live do Argentina. Eu falei, eu sou a favor da live do argentino cair. Ah, você é a favor então do meu canal cair? Não. Eu falei, do seu canal cair não. Mas da live do argentino cair, sim, porque ela era claramente criminosa. Isso, a gente não tinha ainda as mensagens do Mauro Cid assumindo que era fake, que era tudo o pessoal dele que fazia. Mas estava muito óbvio que aquilo era uma mentira, né? Tanto que o relatório das Forças Armadas depois desmentiu essa live. Mas então, só para aproveitar para desmentir isso daqui, tá? Muita gente fala, nossa, o Arthur foi a favor da censura do Monark. Não fui. No dia em que eu estava com o Monark, eu falei que eu não era a favor das redes dele caírem, e depois, no dia seguinte, eu ainda fiz um tweet e um vídeo dizendo que eu era contra as redes deles caírem. Lembrando, tá, que se a rede dele caiu foi porque o Bolsonaro vetou o fim da decisão monocrática. Dia 7 de novembro de 2022, teve a seguinte conversa entre o Cavalieri e o Mauro Cid. Diz que 2 hackers do interior descobriram fraude nas urnas. Menciona a live do argentino, claro. Aí o Mauro Cid diz o seguinte, nosso pessoal que fez, ha 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 ha. Então presta atenção, você que acreditou que 2 hackers descobriram fraude nas urnas, tá aqui, meu irmão, tá aqui. Enquanto os caras deixaram você rezar indo pra pneu, pedir intervenção alienígena, se pendurar em caminhão, eles estavam no WhatsApp falando, cara, não tem fraude. Puta, mas tem a live da Argentina. Isso aqui é nosso pessoal que fez. O próprio cara sumiu, bicho. Só pra te lembrar, essa live do argentino, ela contava 2 mentiras objetivas, que são inclusive crime, de acordo com a nossa legislação atual. A primeira mentira é que as urnas eletrônicas usavam softwares diferentes. Isso é objetivamente uma mentira. Todas as urnas, apesar de serem hardwares diferentes, usam o mesmo software. É como se você tivesse 3 tipos de iPhone, mas todos eles usam o mesmo sistema. A segunda mentira objetiva é que tem algum tipo de urna que não é auditável. Isso também é mentira. Todas as urnas são auditáveis. Inclusive, no dia 9 de novembro de 2022, sai o relatório das Forças Armadas, que inclusive o Bolsonaro e o bolsonarismo tentaram muito dizer, não, calma, que vai vir, apesar da urna ser fiscalizada por diversas instituições dependentes, faculdades, OAB, etc., uma série de instituições dependentes, o relatório que vai mostrar que a urna é fraudada é o relatório das Forças Armadas. Pela primeira vez na história, as Forças Armadas foram auditar as urnas. E o que aconteceu? O relatório que saiu no dia 9 de novembro disse o seguinte, não tem fraude. Todas as urnas são auditáveis. Ou seja, o relatório das Forças Armadas desmentiu a live do argentino. E aí nós chegamos no plano punhal verde e amarelo. Olha isso, olha isso. Sim, houve um plano, de fato, para que no dia 15 de dezembro de 2022 fossem assassinados o presidente da República, Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Sim, houve um plano concreto, impresso, que dizia explicitamente em assassinar essas 3 figuras da República. A ideia era envenenar os alvos. No dia 10 de novembro de 2022, o ministro da Defesa divulga uma nota para manter viva essa conspiração de fraude eleitoral. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, publicou uma nota no site oficial da pasta, na qual ela mantinha viva essas suspeitas de fraude. Os investigadores, inclusive, concluíram que essa nota ela foi ambígua e ardilosa, de propósito, para manter vivo, mesmo ele sabendo que a live da Argentina era fake, mesmo ele sabendo que não tinha nenhum indício de fraude, mesmo o relatório das Forças Armadas dizendo a mesma coisa, mesmo você tendo nenhuma possibilidade do Bolsonaro assumir como presidente, esses caras continuaram fazendo isso para manter você achando que algum tipo de golpe ia acontecer no Brasil. Dia 11 de novembro de 2022, o que acontece? As Forças Armadas emitem uma nota dizendo
que não tem fraude nas urnas, dizendo que o relatório deles é muito claro. O que o Bolsonaro tenta fazer? Isso é muito importante. O Bolsonaro tenta mudar o teor da nota, dizendo que as Forças Armadas, fazendo com que as Forças Armadas fizessem um relatório a favor da liberdade de expressão. Mais uma vez, uma tentativa de deixar uma mensagem ambígua para as pessoas e para os seus apoiadores, no sentido de, as Forças Armadas, na verdade eles estão dizendo aqui que eles são a favor da liberdade de expressão. Isso significa que você tem que ficar na rua para que a gente faça alguma coisa, etc, etc. No dia 12 de novembro de 2022, teve uma reunião na casa do general Walter Braga Neto. Segundo a delação do Mauro Cid, a intenção era discutir ações para gerar o caos social. Eu vou ler essa parte aqui, tá? A pauta a ser discutida: promover uma ação de forte impacto social para justificar a assinatura de um decreto golpista por Bolsonaro. No dia 15/11 de 2022, você tem aqui uma clara negociação de valores para trazer as pessoas para as manifestações bolsonaristas. Forte! Se Deus quiser. Um prazer, general. O presidente tá vendo. Não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. Não, quê? E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom? Lá na frente é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do general Rincha. A gente tá na chuva, tá no sol. Eu sei, sim, senhor. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Bom? Dia 19 de novembro de 2022, teve a primeira reunião para discutir o decreto golpista. Inclusive, ali estão presentes o Felipe G. Martins, o advogado Amaury Feres Saad e o padre José Eduardo de Oliveira. No dia 21 de novembro de 2022, começam as ações de monitoramento das autoridades. O Rafael Martins de Oliveira e o Hélio Ferreira, logo após eles obterem os recursos necessários, eles, como kids pretos, militares especiais, eles iniciam o ato de monitoramento do Alexandre de Moraes. Olha só, na manhã do dia 21, Lima pega um avião de Porto Alegre para Goiânia, passando por São Paulo em viagem não oficial. O Oliveira, que já estava em Goiânia, aluga um Volkswagen T-Cross no aeroporto no momento do pouso de Lima. Eles chegam juntos a Brasília na mesma noite. Dia 22 de novembro de 2022, o PL contesta a validade das eleições. Só que é o seguinte, cara, vou até te explicar. O que o Valdemar da Costa Neto fez? Valdemar da Costa Neto, líder do maior partido de direita do Brasil, ele conseguiu um monte de deputados. Esse cara entendeu o seguinte, cara, a partir de agora eu tenho o maior fundo eleitoral, tenho o maior fundo partidário, o maior tempo de TV do Brasil. Todos esses caras estão na minha mão. Você acha verdadeiramente que o Valdemar da Costa Neto iria bater de frente com as urnas? Então ele viu aquela pressão e falou, deixa eu fazer meu teatro, vai. Deixa eu responder aqui fazendo uma contestação. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes respondeu de forma muito estratégica. Ele basicamente falou o seguinte, você está contestando aqui o segundo turno das eleições, está achando que as urnas são fraudadas? Então eu vou responder se você também incluir no seu pedido que você quer contestar o resultado do primeiro turno. Ou seja, já que você está falando que a urna é fraudada para Lula e Bolsonaro no segundo turno, então inclua no seu pedido que a urna também é fraudada lá para o primeiro turno, quando você elegeu todos os seus deputados. O que o Valdemar da Costa Neto fez? Pô, pessoal, tentei, mas não deu. E, meu irmão, como é que estavam os influenciadores bolsonaristas? Eles estavam lá no Twitter falando, gente, que maluquice. Artigo 142 não tem nada a ver com isso. Gente, pelo amor de Deus, não tem fraude nas urnas. Gente, parem de rezar pra pneu. Parem de achar que vai ter intervenção militar. Parem de achar que vai ter algum tipo de golpe. Não vai ter nada. Não. Como que eles estavam? Vamos lá. No dia 23 de novembro de 2022, o senhor Rodrigo Constantino tuita o seguinte. Gato, lesma, ornitorrinco. Aparentemente, o Rodrigo Constantino ele gosta muito de animais muito diferentes, Ele gosta de gato, de lesma e ornitorrinco. Acho que não tem nada a ver com GLO. Acho que não tem nada a ver com isso. Inclusive, 2 dias depois, no dia 23, os kids pretos começam o reconhecimento de terreno. O Hélio Ferreira Lima, ele vai até a região do STF, enquanto está tendo uma sessão que o Alexandre de Moraes está presente, e o Rafael Martins de Oliveira vai na região da residência funcional do Alexandre de Moraes. No dia 24/11 de 2022, o mesmo Rodrigo Constantino tuita o seguinte, só tem 2 formas de pisar em ovos. E aí tem essa imagem que você está vendo aí, que eu acho que não tem nada a ver com bota militar, isso não tem nada a ver com intervenção militar, provavelmente ele está dando dicas aí para você de como literalmente pisar em ovos, não é isso? No dia 25 de novembro de 2022, o pessoal começou a ficar um pouco frustrado
com a tentativa de golpe que não estava andando. O Cavalieri e o Roland Araújo têm o seguinte diálogo: já dá para jogar um golzinho no banho de sol. Ele se refere a apenas 5 generais que aderiram a essa maluquice de cometer um golpe de Estado. Ou não, talvez ele tá falando, não, acho que a gente ia fazer um futebol e só tem 5 ao invés de 11, é isso? Inclusive o Cavalieri, ele planeja vazar nomes da carta. Com nomes, se vazar, não será culpa nossa. Essas coisas acontecem. No dia 28/11 de 2022, tem outra reunião dos Kids Pretos, nessa vez na casa, no edifício do coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, na Asa Norte de Brasília. Lá eles definem 2 coisas. Eles definem que o centro de gravidade é o Alexandre de Moraes, e eles definem a pauta de uma carta que eles vão fazer às autoridades das Forças Armadas para pressionar eles a aderirem ao golpe. No dia 29/11 de 2022, a carta começa a circular. Inclusive, ela que foi elaborada na reunião dos Kids Pretos, tem o impulsionamento do Paulo Figueiredo. Espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo pro sacrifício. Aí o Mauro Cid, cara, ele mesmo sabe o que já tomou cadeia. Então ele sabe o que é. Nesse mesmo dia, a deputada federal Carla Zambelli lança um vídeo dizendo o seguinte: na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história, e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores: dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? No dia 30 de novembro de 2022, tem uma audiência no Senado, onde eles vão discutir ali a eleição e o tempo de rádio de um de outro, e essa sessão é repleta de ataques às urnas, repleta de insinuações de que as urnas seriam fraudadas. No dia 6 de dezembro de 2022, o decreto golpista fica pronto. O que acontece nesse dia? Olha só, os Kids Pretos intensificam os atos de monitoramento do Alexandre de Moraes, como quem planeja executar de fato alguma coisa, ó, parece que vai rolar. Certo? O Bolsonaro recebe do Felipe G. Martins o decreto golpista, determinando a realização de novas eleições e a prisão de Moraes, Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes, e o Bolsonaro faz as suas correções. Ele diz o seguinte: ele mantém só a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Ele livra o seu amigo Gilmar Mendes e o presidente do Senado, inclusive. Nesse mesmo dia, o Mário Fernandes, ele imprime 3 vias do plano Punhal Verde e Amarelo, e coincidentemente, ele vai para o Palácio do Planalto, onde estão Mauro Cid e Bolsonaro. Algum tempo depois, esse senhor assumiu que ele foi o autor desse golpe, desse plano. Ele assumiu que ele imprimiu 3 vias, mas ele disse que ele só imprimiu para ler melhor. Mais uma coincidência, nesse mesmo dia, o senhor Paulo Figueiredo, na Jovem Pan, disse que a população deveria reagir ao resultado da eleição e afirmou que, se fosse necessário uma guerra civil, que se fizesse. Censura na imprensa e veículos, inclusive como o nosso, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Ora, então que tem a guerra civil, pô. No dia 7 de dezembro de 2022, o Bolsonaro apresenta o decreto golpista. Dá uma olhada nisso daqui. Eles se reúnem com as Forças Armadas, com os comandantes das Forças Armadas, e lá tem o Freire Gomes, o Almir Garnier, o Batista Júnior, e também estavam o ministro da Defesa Paulo Sérgio e o Felipe G. Martins. Nessa ocasião, o Freire Gomes diz então ao presidente o seguinte: o Exército não participará na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Depois disso, o Bolsonaro faz ajustes no texto, para tentar que os outros comandantes adiram a isso. Nesse mesmo dia, o Rafael Martins de Oliveira compra um dos aparelhos celulares que seriam usados na Operação Copa 2022. É a operação dos Kids Pretos de monitoramento ali do Alexandre de Moraes. Inclusive tem várias conversas entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara sobre onde está a professora, o codinome de Alexandre de Moraes. Como é que estava o clima? O clima estava tão de esperança para essas pessoas, tão de que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, que o Bibi, do canal Hipócritas, ele faz uma live, não sei se vocês lembram disso, mas é uma live cheia de pessoas com um monte de celular, um monte de liderança bolsonarista, e ele diz o seguinte: caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de 7/12/2022, hoje, e do presidente da República ou Forças Armadas até a data de 8/12
de 2022, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional. E dessa forma, estabelecemos a data de 10/12/2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. Esse movimento terá dia para começar, mas não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. Ou seja, a confiança desses caras era tamanha que os caras fizeram uma live assumindo, olha, ou vocês fazem o que a gente quer, ou a gente vai parar o Brasil. E aí o que aconteceu? O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro chamou todo mundo e falou, gente, bola no chão, parou. Olha que maluquice que vocês estão fazendo. Não, o Bolsonaro chamou este senhor para a sua própria casa. E aí, este senhor saiu da casa do Bolsonaro e fez um vídeo falando o quê? Pessoal, calma, né? Não é bem assim. Não, ele fez um vídeo falando que o Bolsonaro era um herói nacional e que ele estava colocando sua vida em risco, da sua família, em nome do tal do plano. Dá uma olhada. Ai, 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 está chegando a hora. A reta. Esse cara, ele é um herói nacional. O povo deve, nossa, aplaudir esse cara pelo que ele tá fazendo, que ele vai fazer. É isso que eu posso falar pra vocês. Não fiquem falando mal desse cara. Não fiquem falando que ele é frouxo. Vocês não sabem o que esse homem tá fazendo. O perigo que ele tá colocando ele e a família dele. Vocês entenderam? Então, nada de desanimar. Se desanimar, a gente não acreditar. E quem não acreditar vai quebrar a cara na frente. O Arthur do Mamãe Falei já falou. Eu quero. Dois que eu vou mandar vídeo é pro Arthur do Mamãe Falei e pra Janaína Pascoal. São os dois primeiros, Alexandre Frota também. São as pessoas que estão falando que o Bolsonaro não tá fazendo nada. Vocês não sabem de nada. Esse homem é um homem honrado, que luta pela pátria e sempre lutou. Inclusive, fiquei muito honrado que ele me mencionou no vídeo aí, né? Porque nessa época, a gente tava cometendo a loucura de falar pras pessoas: parem, não tem fraude nas urnas, não vai ter golpe nenhum, nós não vamos entrar numa ditadura com Bolsonaro no poder. Parem com isso. No dia 8 de dezembro de 2022, houve a autorização para executar o plano Punhal Verde e Amarelo. Inclusive, na execução desse plano, né, que tem aquele PowerPoint maravilhoso, uma das ações era você exfiltrar o PR caso desse algum probleminha. No dia 9 de dezembro de 2022, o Bolsonaro tenta driblar o Freire Gomes. O Freire Gomes está se opondo a essa ideia maluca de dar um golpe. Então o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro faz uma reunião com o Marcelo Câmara, com o Felipe de Martins e com o Braga Neto no Palácio da Alvorada para dar seguimento a esse plano golpista. E ele diz o seguinte, ele diz inclusive que ele conseguiu uma reunião com o Estevam Teófilo, o então comandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, para que eles conseguissem dar andamento nisso. Aí, meu irmão, sabe o que ele fez antes dessa reunião? Ele aparece, né, publicamente, ele faz sua primeira aparição pública e diz isso daqui. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Não é fácil você enfrentar todo o sistema. A missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. E pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Amém! Amém! Quieta! Silêncio! São essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição. E hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Obrigado. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Você ouviu
o presidente Jair Bolsonaro, dizer: quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Isso lhe parece alguém que está pondo panos quentes e acabando, dissuadindo as pessoas de pedir intervenção militar, ou lhe parece jogar mais gasolina no fogo? No mesmo dia 9 de dezembro, tem um áudio do Mauro Cid no WhatsApp, né, dizendo que o Bolsonaro estava sentindo muita pressão do agro e não sei o que lá, e tem essas aspas aqui. E hoje, o que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? Porque se não for, se a força não incendiar, é o status que mantém aí. Depois ele diz o seguinte: o presidente vem sendo pressionado a tomar uma medida mais radical, né? Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante, fez algo mais direto, objetivo e curto. Ou seja, ele faz reunião para tentar contornar a posição de um general que não quer dar golpe. Ele enxuga o decreto e o Mauro Cid mostra isso em áudio e ele faz um pronunciamento inflamando as pessoas para levar as Forças Armadas para onde elas quiserem. No dia 12 de dezembro de 2022, ocorre a diplomação do Lula. E o que acontece então? Os bolsonaristas incendeiam Brasília. Eles queimam veículos, eles tentam invadir e destruir a sede da Polícia Federal e ainda se aproximam do hotel onde está o Lula. Do conforto do seu lar, lá nos Estados Unidos, o influenciador bolsonarista Rodrigo Constantino tuita o seguinte: tive um sonho. Num país distante, a maior máfia de criminosos se reunia para diplomar o seu capo. O presidente, então, invocou o artigo da Constituição e os militares foram lá prender a turma toda de golpistas, de uma vez só. Foi apenas um sonho. Que bonito, Rodrigo Constantino. Acho que isso não tem nada a ver com inflamar as pessoas. Acho que você estava ali justamente dizendo só de um sonho que você teve. No dia 14 de dezembro de 2022, os comandantes recusam um novo decreto golpista. Uma nova versão do decreto golpista é apresentado pelo ministro Paulo Sérgio aos comandantes das Forças Armadas. O documento é mais abrangente do que apresentado no dia 7 de dezembro. Ele prevê a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral com a finalidade de apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. A reunião tem o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição. Batista Júnior afirma ao ministro que não receberia o documento e que a aeronáutica não admitiria um golpe de Estado e se retira da sala. Segundo a versão do comandante, Freire Gomes também se recusa a analisar o conteúdo da minuta. O que está acontecendo aqui? Basicamente, esses caras estão percebendo que eles não desistem da ideia. Eles estão andando com isso, eles falam: cara, eu não quero nem ficar perto disso. Isso aqui vai explodir, isso aqui vai feder e eu não vou ficar perto disso. O Braga Neto, no WhatsApp, diz que a culpa do que está acontecendo é do Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem ao combatente. Então vamos continuar a pressão e, se isso confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. No dia 15 de dezembro de 2022, a data que era prevista para o assassinato do Alexandre de Moraes, o Braga Neto ele manda uma mensagem ao Ailton Gonçalves Moraes Barros, orientando ele a atacar o Batista Júnior e a elogiar o Garnier. Nisso, os Kids Pretos estão se comunicando. Tô perto da posição, vai cancelar o jogo? E aí, às 20h59, ele é respondido pelo Teixeira Lafayette 230. Abortar, Áustria. Volta para o local de desembarque. Estamos aqui ainda. As investigações mostraram que, nesse momento, o Mauro Cid estava em São Paulo e ele estava coordenando essas operações via remota. E o cancelamento da ação que assassinaria o Alexandre de Moraes coincide com o momento em que os comandantes das Forças Armadas não aderem ao golpe. Ou seja, tá tudo muito claro aqui. Os caras perceberam que não havia adesão dos comandantes das Forças Armadas e eles cancelaram o assassinato do Alexandre de Moraes. Dia 16 de dezembro de 2022, o gabinete de crise do pós-golpe. Após a frustração do plano de assassinato de Moraes, o grupo mantém o monitoramento do ministro e de Lula, confirmando ainda cogitar uma ruptura institucional. É o que observa o documento denominado HD 2022-A, encontrado dentre os arquivos de Mário Fernandes, impresso no Palácio do Planalto
desse dia. O material prevê a instituição, pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, de um Gabinete Institucional de Gestão de Crise, cujo intuito é o assessoramento do novo governo de Bolsonaro após a ruptura institucional. Seria chefiado por Augusto Heleno, coordenado por Braga Neto e teria Felipe Martins na assessoria de relações institucionais. A ativação do gabinete ocorreria no dia 16 de dezembro. No dia 23 de dezembro de 2022, Wellington Macedo de Souza, Jorge Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues colocaram uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. No dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro, de forma muito corajosa, vai para a Flórida. E aí, meu irmão? O PR deixou todo mundo na mão. O plano foi frustrado. Não vai ter mais o golpe. As 72 horas não chegaram. E aí o que aconteceu? O Rodrigo Bezerra de Azevedo, um dos kids pretos, escreve aos seus demais colegas de planejamento de assassinato: rapaziada, esse grupo aqui pra mim perdeu a finalidade. Deixo aqui um abraço pra quem é de verdade e os que fizeram o que podiam pra honrar o próprio nome e as forças especiais. Qualquer coisa, tô no privado. Força. E aí nós temos o fatídico 8 de janeiro, onde cidadãos com bíblias nas mãos foram simplesmente se manifestar contra a corrupção. Claro que não foi isso, né? Você viu que teve invasão de prédio público, teve depredação de patrimônio público, teve destruição de patrimônio histórico tombado, teve gente defecando na mesa do Alexandre de Moraes, teve gente, sim, ainda que da forma mais atrapalhada possível, tentando tomar o poder, indo fisicamente na Câmara dos Deputados e ocupando a mesa diretora. Por mais atrapalhado que isso possa parecer, foi sim uma tentativa de golpe, mas não foi o 8 de janeiro que culminou na condenação do Bolsonaro. Mesmo que o 8 de janeiro não tivesse ocorrido, entenda, a coordenação, a cúpula do bolsonarismo, toda a articulação do golpe aconteceu muito antes disso. O 8 de janeiro, eu ouso dizer que foi uma expressão que saiu do controle de uns doidinhos, segundo os próprios bolsonaristas, os grupos dos malucos, né, que perderam o comando e foram fazer alguma coisa e aconteceu aquilo. Foi interessante também para o governo Lula meio que deixar aquilo acontecer, para reforçar a narrativa de golpe, talvez sim, mas o fato é, Jair Bolsonaro, em 2021, em 2022, tentou sim dar um golpe de Estado. Dia 10 de janeiro de 2023, tem busca e apreensão na casa do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e acharam o quê? A minuta do golpe na mesa. Eu até fiz vídeo na época falando, como é que pode, cara? Você imprime a minuta do golpe, o golpe não dá certo, você guarda ela de recordação na sua mesa? No dia 3 de maio de 2023, teve busca e apreensão do CID. No dia 27 de julho de 2023, o Bolsonaro pede um Pix por uma multa de R$1 milhão. Que muito estranho, essa multa nunca foi paga, essa multa nunca foi justificada. Ele ganha a bagatela de R$17 milhões. As pessoas acreditam que para salvar o mito da multa, elas precisam fazer Pix pro cara. Olha só, ele tem 2 aposentadorias acumuladas, aposentadoria de ex-parlamentar, aposentadoria de militar, aposentadoria de presidente, né? Ele pega as maiores, dessas 3 ele escolhe as 2 maiores, e ainda por cima ele ganha um salário do PL, ou seja, ele ganha de dinheiro público, de dinheiro que nós pagamos de impostos, mais de R$100 mil por mês. Aí ele pede ajuda para pagar uma multa de R$1 milhão e pagam 17 milhões. Depois, quando essa multa se provou mentirosa, ele falou, não, eu tô usando esse dinheiro para pagar advogado. Mentira, porque quem paga os advogados dele também vem do dinheiro público, também vem do PL do Valdemar da Costa Neto. Dia 8 de fevereiro de 2024, tem busca e apreensão na sede do PL. E eles acham o quê? O que eles acharam na sede do PL? A mesma minuta de golpe. Coincidência, não? No dia 4 de maio de 2024, depois de tudo isso que você viu, e teve 8 de janeiro, e teve prisão, etc., o que acontece? O Mauro Neufalo, no Space, faz uma entrevista com o Bolsonaro, e o Bolsonaro fala que a galera do 8 de janeiro é um bando de baderneiro. Logo em seguida, as pessoas do 8 de janeiro são julgadas e presas. No dia 29/11 de 2024, o Bolsonaro faz um vídeo dizendo o seguinte: para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. E quem tem que ceder é o senhor Alexandre de Moraes. Ele já começa a pedir anistia de um crime que supostamente ele nem teria cometido, é isso mesmo? No dia 5 de agosto,
A oposição bolsonarista se coloca esparadrapos na boca, ocupam a Câmara dos Deputados e dizem que nada mais vai ser feito, ninguém mais vai trabalhar até que se paute a anistia. 2 dias depois, no dia 7 de agosto de 2025, o líder da oposição bolsonarista desocupa a mesa e pede desculpas ao presidente da Câmara. Quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não te expus publicamente, mas ontem, com acirrados ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. No início de setembro de 2025, Bolsonaro, no seu depoimento, faz uma brincadeira saudável aí e pede para Alexandre de Moraes se ele não quer ser vice dele. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Depois, no dia 5 de nove de 2025, o mesmo líder bolsonarista, o Sóstenes Cavalcante, diz que não aceita a proposta do Senado de anistiar os presos no 8 de janeiro se não for com Jair Bolsonaro. Ou seja, não é solte essas pessoas e o Bolsonaro a gente vê depois. Não, não, não. Deixe essas pessoas presas para que a gente veja primeiro o Bolsonaro. Bom, chegamos ao fim desse mini-doc. Eu espero que com essa série de fatos que eu trouxe aqui, você entenda de uma vez por todas que sim, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, mas mais do que isso, o Bolsonaro nunca pensou em você. O Bolsonaro nunca foi um homem de direita, honesto, lutando contra um sistema injusto. Isso não é verdade. Quem sabe, se você mostrar isso para os seus amigos bolsonaristas, eles pelo menos comecem a acordar dessa alucinação coletiva de achar que acreditar em Bolsonaro e em bolsonaristas é uma coisa que vai levar a gente a um país mais justo e mais próspero.